A China acaba de apunhalar o Irã nas costas ao estender a mão ao maior rival iraniano. No dia 20 de abril, Xi Jinping ligou para a Arábia Saudita e declarou que o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto à navegação normal. Será este o momento em que Pequim abandona o Irã para proteger a sua própria economia ou um movimento calculado que finalmente forçará a abertura do estreito antes do prazo de quarta-feira? Bem-vindos de volta, vamos direto ao assunto. Na segunda-feira, 20 de abril, o presidente chinês Xi Jinping fez um telefonema para o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita. A ligação foi confirmada simultaneamente pela emissora estatal da China, a CCTV, pela agência de notícias oficial do Estado, a Xinhua, e pela agência de imprensa oficial da Arábia Saudita, a SPA. Nessa ligação, Xi disse, e passo a citar: "O Estreito de Hormuz deve permanecer aberto à passagem normal, pois isso serve aos interesses comuns dos países regionais e da comunidade internacional." Esta foi a primeira vez que Xi Jinping pediu abertamente a reabertura do Estreito de Hormuz desde que a guerra começou, em 28 de fevereiro. Durante cerca de 7 semanas, a China evitou tomar uma posição clara. Tentou parecer neutra, dizendo apenas o suficiente para parecer prestativa, mas sem criticar o Irã diretamente. Isso faz sentido porque a China continuou comprando petróleo iraniano durante o conflito, muitas vezes através da frota fantasma. Agora, de repente, pública e oficialmente, Xi está ligando para o príncipe herdeiro saudita e dizendo que o estreito deve abrir. Ele também disse que a China defende um cessar-fogo imediato e abrangente, apoia todos os esforços conducentes à restauração da paz e insiste na resolução de disputas através de canais políticos e diplomáticos. E acrescentou que a China apoia as nações regionais em tomar o seu futuro e destino nas suas próprias mãos, o que é um aceno direto ao papel da Arábia Saudita como uma potencial força estabilizadora no Golfo. A Arábia Saudita confirmou que os dois líderes discutiram esforços para reduzir a escalada e aumentar a segurança e a estabilidade na região, particularmente no que diz respeito à segurança marítima e às suas implicações econômicas. A Bloomberg explicou isso de forma mais direta. Xi estava pressionando para que o Estreito de Hormuz fosse totalmente reaberto, e ele fez isso em um momento de extrema tensão. Esta ligação aconteceu menos de 24 horas após o fim de semana mais violento da crise do Estreito. O Irã atirou contra navios franceses, britânicos e indianos. Os Estados Unidos apreenderam um navio de carga iraniano depois de abrir buracos na sua casa de máquinas. O cessar-fogo entre os EUA e o Irã estava desmoronando. E a China, o parceiro econômico mais importante do Irã, pegou o telefone e ligou para a Arábia Saudita para dizer: "Abram o estreito." A liderança do Irã interpretaria essa ligação de apenas uma maneira: a China está se colocando do outro lado desta luta. Para quem não sabe, desde que a Operação Fúria Épica começou em 28 de fevereiro, a China tem sido a tábua de salvação econômica mais importante do Irã. A China tem comprado 90% do petróleo do Irã através da Frota Fantasma, a rede de mais de 570 petroleiros que evadem as sanções dos EUA, desligando os seus transponders a IS e rerrotulando o petróleo bruto iraniano como sendo da Malásia ou de Omã. O Tesouro dos EUA enviou cartas de advertência a bancos chineses este mês por facilitarem este comércio. A China continuou comprando de qualquer maneira. A China bloqueou a ação do Conselho de Segurança da ONU sobre a navegação em Hormuz em abril, juntando-se à Rússia, no veto a uma resolução que teria protegido formalmente a navegação comercial no estreito. A China votou para proteger a influência do Irã sobre o ponto de estrangulamento energético mais importante do mundo. A China se ofereceu para ficar com o urânio enriquecido do Irã, um movimento diplomático que a China enquadrou como útil para um acordo, mas que também daria a Pequim a custódia permanente sobre um dos materiais nucleares mais sensíveis do planeta. Essa oferta foi um presente tanto para o Irã quanto para o processo de paz. A China e o Irã têm uma parceria estratégica abrangente de 25 anos, um acordo assinado em 2021 que cobre comércio, energia, infraestrutura e cooperação militar.
A China se comprometeu a investir até 400 bilhões de dólares no Irã, ao longo de 25 anos, em troca de um fornecimento constante de petróleo com desconto. A relação foi descrita como a pedra angular da estratégia do Irã para sobreviver às sanções ocidentais. E através de tudo isso, a China tem sido cuidadosamente neutra, não apoiando ativamente as ações militares do Irã, apenas comprando discretamente o petróleo iraniano e protegendo o Irã na ONU. Mas, em 20 de abril, Xi Jinping ligou para a Arábia Saudita, o principal rival do Irã na região. O país contra o qual o Irã tem travado uma guerra por procuração há décadas no Iêmen, no Iraque, na Síria. O país que fica do outro lado do Estreito de Hormuz, em frente ao Irã. O país cujas exportações de petróleo foram interrompidas pelo fechamento da hidrovia por parte do Irã. Então, de todos os países do mundo, por que Xi escolheu ligar para a Arábia Saudita? Primeiro, a China é o maior parceiro comercial da Arábia Saudita. O comércio bilateral atingiu aproximadamente 100 bilhões de dólares por ano em estimativas recentes. A Saudi Aramco assinou acordos de fornecimento a longo prazo com refinarias chinesas que fazem do petróleo bruto saudita uma pedra angular da estratégia de segurança energética da China. Segundo, a Arábia Saudita tem aceitado pagamentos em yuan para alguns contratos de petróleo, parte do esforço mais amplo para reduzir a dependência do dólar, que tanto a China quanto a Arábia Saudita têm buscado por razões estratégicas. Terceiro, as empresas chinesas são grandes investidoras na Saudi Vision 2030, o projeto de diversificação econômica do reino, com firmas chinesas participando nos setores de infraestrutura, petroquímica e tecnologia. Essa relação econômica dá à ligação de Xi para a Arábia Saudita um peso muito diferente do que teria uma ligação para um líder europeu. Quando Xi diz aos sauditas que o Estreito de Hormuz deve ser aberto, a Arábia Saudita está ouvindo isso do cliente mais importante que eles têm. Mas vejam bem, a Arábia Saudita tem o número de telefone da liderança do Irã. A Arábia Saudita e o Irã assinaram um acordo de normalização intermediado pela China em março de 2023, um dos desenvolvimentos diplomáticos mais surpreendentes daquela década. A relação entre a Arábia Saudita e o Irã, embora ainda profundamente competitiva, possui canais diplomáticos formais que não existiam há 5 anos. Então, Xi está potencialmente usando a Arábia Saudita como um canal indireto para Teherã. A China quer o Estreito aberto, aqui está a nossa mensagem, transmitam-na como acharem melhor. Se a Arábia Saudita entrega essa mensagem ou simplesmente a arquiva como mais um dado no seu cálculo de como navegar por esta crise, é uma questão em aberto. Mas Xi escolheu o destinatário dessa ligação de forma deliberada. Não foi um acidente. Agora vamos falar sobre o porquê da China ter feito esse movimento, porque não veio de caridade ou apenas de diplomacia. É porque a China está sofrendo. A China é o maior importador de petróleo do mundo, e a sua economia depende fortemente de energia. Quando os preços do petróleo saltaram de cerca de 70 dólares para mais de 95 dólares por barril depois que a guerra começou, a China sentiu isso imediatamente. As fábricas tiveram custos mais altos, o combustível ficou mais caro para a população, e o governo teve que lidar com isso, além de uma economia em desaceleração e das contínuas tensões comerciais com os Estados Unidos. A China importa cerca de 10 a 11 milhões de barris de petróleo todos os dias. Esse aumento de preço significa que o país está pagando dezenas de bilhões de dólares a mais a cada ano. Os mercados de ações também reagiram. O índice Shanghai Composite caiu drasticamente em março, e os dados do PMI de manufatura chinesa mostraram um aumento nos custos de produção. E aqui está o problema específico que a China tem e que a Rússia não tem. A China é uma importadora massiva da energia do Golfo. A Rússia é uma exportadora massiva de energia. Quando o Hormuz fecha e os preços do petróleo sobem, a Rússia ganha mais dinheiro, mas a China tem que pagar mais. A China também compra petróleo do Irã, mas esse fornecimento foi interrompido pelo bloqueio naval dos EUA. Os 25 navios comerciais que foram desviados dos portos iranianos incluem navios dos quais as empresas chinesas dependem. Há também o risco de sanções dos EUA. Faça negócios com o Irã e perca o acesso ao sistema financeiro dos EUA, o que é genuinamente aterrorizante para os bancos chineses com operações internacionais.
Então, a China está fazendo as contas. Apoiar o Irã totalmente significa preços de petróleo mais altos, problemas comerciais e riscos financeiros. Portanto, agora a China deve avisar o Irã de que há um limite para a quantidade de dor econômica que a China irá absorver pelas escolhas de Teherã. A ligação de Xi não aconteceu de forma isolada. Vamos olhar para o panorama diplomático mais amplo na segunda-feira, 20 de abril. O presidente da França, Macron, acaba de dizer, e cito: após a decisão americana de manter um bloqueio direcionado em Hormuz, as autoridades iranianas mudaram a sua posição inicial. Isso é um erro de ambos os lados. Macron ainda está tentando reabrir o espaço diplomático para uma solução mediada pela Europa. Ministério das Relações Exteriores da China. Separadamente da ligação de Xi, o Ministério das Relações Exteriores de Pequim expressou preocupações sobre a interceptação forçada pelos EUA do navio iraniano. Portanto, a China está pedindo a abertura do estreito e criticando os EUA ao mesmo tempo. É uma mensagem para ambos os lados, mas a posição declarada publicamente sobre o estreito é uma mudança clara. Os mediadores do Paquistão permaneceram ativos, com a equipe do Marechal de Campo Azim Munir em contato direto tanto com o lado dos EUA quanto com o do Irã. As negociações em Islamabad, a terceira tentativa de negociação, ainda estão tentando ser montadas. O Irã disse que não compareceria, mas algumas fontes de canais secundários iranianos disseram que uma delegação chegaria na terça-feira. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaid, disse que ambos os lados deveriam dar uma chance à diplomacia e que Omã continua pronto para facilitar. Omã tem sido o canal secundário silencioso ao longo de todo esse conflito. O Irã, historicamente, tem usado Omã como seu interlocutor diplomático mais confiável com o Ocidente. E Trump acabou de dizer aos repórteres que está aberto a prolongar o cessar-fogo se as negociações mostrarem um progresso genuíno. Ele disse que os EUA estavam muito perto de um acordo. Ele não comentou diretamente sobre a ligação de Xi para a Arábia Saudita e sobre o eixo da resistência do Irã a partir de 20 de abril. Hezbollah, já devastado por operações israelenses, agora responsável por matar um soldado da paz francês da ONU durante o cessar-fogo no Líbano, alienando ativamente o apoio diplomático francês que havia sido o escudo europeu mais útil do Irã. Hamas, com a sua liderança dizimada, a sua infraestrutura militar em Gaza sendo sistematicamente desmantelada túnel por túnel. Os Houthis ainda disparando a partir do Iêmen, mas com as suas linhas de abastecimento do Irã severamente degradadas e a sua relevância estratégica cada vez mais questionada, até mesmo pela sua própria liderança. Síria. O governo de Assad colapsou em dezembro de 2024. A ponte terrestre iraniana para o Hezbollah através da Síria desapareceu. O verdadeiro isolamento do Irã não foi causado pelos Estados Unidos, foi causado pelo próprio comportamento do Irã. Fechar o Estreito de Hormuz, atirar contra superpetroleiros indianos, atirar contra soldados da paz franceses, atirar contra cargueiros britânicos. Cada uma dessas ações converteu um potencial país neutro ou amigo em alguém que agora tem um interesse pessoal em ver a posição do Irã entrar em colapso. Xi ligando para a Arábia Saudita é a confirmação final desse isolamento. Quando o parceiro econômico mais importante do Irã liga para o seu rival regional, mais importante para exigir que você reabra a hidrovia que você fechou, você está sozinho. O prazo final do cessar-fogo de quarta-feira está a 48 horas de distância. Os aliados do Irã estão se posicionando para o seu próprio benefício geopolítico ou ligando para a Arábia Saudita. O urânio ainda está no Irã. E o bloqueio dos EUA ainda está em vigor. Esta é a semana mais consequente de toda a guerra. Se você quer ficar por dentro de tudo, inscreva-se, você não vai perder nada. Clique no botão de curtir se isso te deu a análise que você não conseguiu encontrar nas manchetes. E deixe a sua opinião nos comentários. Você acha que a pressão pública da China é suficiente para fazer o Irã ceder antes de quarta-feira? Ou será que o cessar-fogo entra em colapso e a guerra recomeça? Eu leio cada comentário. Eu quero saber a sua opinião. Até a próxima, mantenham-se atentos, mantenham-se informados. Vejo vocês no próximo vídeo.